Número 6, 24, 25 e 26 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Na live passada nós concluímos fazendo uma oração para os nossos valentes. Sabe, orando na primeira pessoa, declarando sobre eles, né, esse versículo. E eu não sei se você tem o hábito, e aqui eu quero deixar uma dica muito, muito poderosa a respeito desse poder que existe quando nós oramos a palavra. Porque a palavra, ela é viva, a palavra, ela é poderosa, a palavra, ela transforma. Então, se você não tem o costume, eu queria só te dar uma dica de como você vai fazer isso. Você pega o versículo, começa dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Então você põe o nome dos seus filhos quando você for orar. Estevão, Josué e Luana. Que o Senhor te abençoe, vos abençoe e vos guarde. Sabe, vocês são guardados, vocês são amados, vocês são cuidados. Vocês são filhos de um pai cuidadoso, de um pai protetor. Lembra? Então você vai trazer o versículo para a realidade dos seus filhos. Isso é orar a palavra. Quando eu oro a palavra, eu declaro o que está escrito na palavra na vida deles. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Vocês vão revelar Cristo onde vocês estiverem. Vocês vão reluzir a vida, a luz, a presença. Não é por vocês, mas por Jesus. Sabe? Então assim, aonde vocês passarem, as pessoas verão Cristo. As pessoas verão Cristo, verão o amor de Deus, verão a paz de Deus. Depois no versículo 26 ele fala que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Filhos, não vai faltar paz para tomar decisão. Não vai faltar paz, sabe, para andar no caminho. Não vai faltar paz para ser conduzido, para ser dirigido. Isso é orar a palavra. Amém? Se você nunca fez isso, faça isso. É importante você começar a declarar sobre o seu filho essa verdade, sabe? Declare essa verdade. E esse versículo ele é muito poderoso porque ele fala de princípios. Guardar, abençoar e dar a paz. Filho, você é guardado. Guardado é protegido, é blindado. Você é abençoado. Abençoado é quando Deus diz o amém. O amém, assim, vai acontecer. Quando Deus assina, quando Deus confirma, quando você fala, você é abençoado para prosperar, você é abençoado para crescer, você é abençoado para brilhar, você está abençoando o seu filho para mudar de nível, entende? E a paz é que ele não perca a paz nas emoções, na alma, no espírito, que a paz que excede todo entendimento seja com eles, seja sobre eles, que sabe que eles vão viver nesse nível de paz. Olha que benção esse versículo. Amém? Então, tenha isso como prática. E hoje eu queria introduzir, em cima desse versículo, primeira live nós falamos a respeito da oração. Eu abençoo meu filho quando eu oro por ele. Eu abençoo meu filho quando eu oro com ele. Não é assim? Nós falamos sobre isso na primeira live. Essa live eu queria abordar a respeito da palavra que eu libero sobre ele. A primeira eu oro, eu posso orar com ele ou orar para ele, direto aos céus, né? Mas agora eu queria falar um pouco sobre o confessar a palavra. E antes de entrar naquilo que eu queria dizer, eu queria começar dizendo sobre um exemplo de uma mãe. Talvez você não conheça o nome da mãe, mas você vai conhecer a história da mãe. O nome dessa mãe é Nancy, ou Nancy, porque termina com Y, né? Então deve ser Nancy a pronúncia. E ela foi a mãe de Thomas Edison. Todos nós conhecemos a história de Thomas Edison. Mas é incrível o testemunho dela, e até sugiro que depois você vá e veja, no Google mesmo, você pesquisa a mãe de Thomas Edison e vai aparecer para você essa imagem, esse vídeo. O que ela fez? O filho dela chegou da escola e entregou uma carta para a mãe. Ela leu a carta em voz alta para o filho e diz assim: filho, aqui está escrito que você é um gênio. E que essa escola não consegue, não é suficiente para você. Ela não tem capacidade para você. Ele ficou assim e tal. E então ele não foi mais para a escola. E ali ela começou a fazer o homeschooling, né?
Ela começou a instruir, ela começou a ensinar. É claro que era desafiador, é claro que era, às vezes, muito trabalhoso, muito difícil, mas ela perseverou, ela insistiu, ela confessou sobre ele a genialidade, sabe, a capacidade, né, a inteligência que ele tinha. Eu imagino, né, a gente, que eu sou mãe também, eu imagino essa situação. A gente senta, filho, e ele, né, e ele correndo, e ele agitado pela casa, e ela ia lá e tentava de uma forma e tentava de outra, estabeleceu algumas estratégias diferentes, com o intuito de trazê-lo para perto, com o intuito de forçá-lo a aprender. Não foi fácil, tenho certeza que não foi fácil, mas ela perseverou. E ele cresceu, e ele foi um gênio de fato, um brilhante inventor, um desbravador. Ele inventou a lâmpada incandescente. E muito tempo depois, sua mãe já havia falecido, ele encontrou esse papelzinho no criado da cama dela. E ali ele lendo a carta, ele percebeu que o teor da carta era diferente daquilo que ele havia ouvido na infância. O teor da carta estava escrito: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Logo, ele não pode mais retornar para essa escola. Sabe, queridas, por que eu tô te citando esse exemplo? Por que eu decidi introduzir a minha live nesse tema, contando essa história para você? Porque nós precisamos entender que as palavras que nós lançamos, elas têm poder no mundo espiritual. A mãe, Nancy, a mãe de Thomas Edison, ela não olhou para o agora, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a fase que o filho dela estava passando. Não olhou. Ela declarou o que Deus queria que ela declarasse. Porque, na verdade, eu creio num Deus que não erra. Na verdade, eu creio num Deus que sabe de todas as coisas. E tudo que Ele nos dá tem um propósito. Ele nos dá o nosso temperamento. Foi Ele quem deu para nós. Ele deu temperamento para os nossos filhos. Ele conectou. Foi Ele quem nos deu os filhos. Então, e tudo que o Senhor nos entrega é para um propósito. A mãe de Thomas Edison percebeu. Ela inverteu a fala, baseado naquilo que ela cria e não naquilo que ela via. Com certeza ela não via isso. Talvez ela via um menino peralta. Talvez ela via um menino levado. Talvez ela também enxergava um menino com dificuldade de aprendizado, por conta do ritmo muito acelerado. Talvez ela também enxergava como aquele diretor da escola. Mas ela decidiu falar o que ela cria e não o que ela via. E esse é o erro, às vezes, que nós cometemos. Diante do cansaço, diante dos desafios, diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós tendemos, sabe, falar o que nos nossos olhos estão vendo. Talvez o seu filho tenha alguma dificuldade na parte emocional. E aí a gente fala sempre: você é muito levado. Tem palavras que a gente não pode permitir no nosso vocabulário. Sabe? Você nunca faz corretamente. Você sempre me desobedece. O nunca, o sempre. Percebe? E às vezes nós permitimos que os nossos lábios saiam palavras que contradizem aquilo que a gente crê. Porque no fundo eu sei que você crê. Eu sei que você acredita. Eu sei que você sabe que o seu filho vai ser grande. Eu sei que você sabe que o seu filho nasceu para brilhar, nasceu para vencer. Eu sei que você olha para o seu filho e vê potencial, e vê capacidade. Mas às vezes, por conta de uma ação ou de um comportamento, os nossos olhos, os nossos lábios perdem, sabe, a essência. E aí nós falamos errado. E aqui eu tô falando nós porque acontece comigo, sabe? É algo que eu preciso lutar diariamente. É algo que eu preciso vencer em todos os momentos. Acontece comigo também. Nós falamos errado. Eu me lembro quando a gente estabeleceu a escola, que o Senhor nos presenteou um período para estarmos ali como na direção. E eu fiz um treinamento com a equipe e falei: a partir de hoje, os nossos filhos são valentes. Filhos alunos, né? Porque eu lidava com os meus alunos como se fossem os meus filhos. Falei: a partir de hoje os nossos filhos são valentes. Nós não vamos mais avaliar um comportamento, nós vamos avaliar uma situação. Até porque
Eu não sei o que eles passam diariamente, eu não sei o que eles ouvem, eu não sei quais são os conflitos existenciais que eles têm na mente. Grande parte do que nós expressamos em comportamento é fruto de um pensamento. Vou repetir isso para você entender. Grandes partes, grandes ações, o nosso comportamento, ele é resultante, ele é resultado de um pensamento. E às vezes se eu penso correto, eu me comporto corretamente. Mas se eu penso incorretamente, eu me comporto incorretamente. E então ali na escola, a gente sempre falava isso para as professoras, fala, queridas, toda vez que um aluno, por exemplo, chegar sem uma tarefa concluída, ele não fez a tarefa, ele não estudou para a prova, ele não realizou a atividade que foi proposta, você vai chegar para ele e vai falar, bem olhando nos olhos dele, você vai falar para ele assim, olha, isso não combina com você. Sabe por quê, campeão? Porque você tem a natureza de Jesus. Você tem a natureza de Cristo. Você é excelente, você é incrível, você é exemplar. Esse tipo de comportamento não combina com você. E por conta dessa atitude, nós mudamos uma mentalidade escolar. Por quê? Porque a ênfase é na identidade. A ênfase é na personalidade, é na pessoa que o Senhor criou e não no que eles estão fazendo. Preste atenção. Eu abençoo os meus filhos quando eu foco em quem eles são e não no que eles fazem. Você entende isso? Você abençoa os seus filhos quando você foca em quem eles são e não no que eles fazem. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Sabe, nós abençoamos os nossos filhos em palavras. Nós precisamos focar na identidade que eles carregam e não no comportamento que eles estão tendo. Porque muitos comportamentos vão passar. Né? Existe um período que eles vão dar mais birra. Hoje eu tenho um filho de 16 anos, vai fazer agora, sexta-feira. Agora, daqui 2 dias, né? Vai fazer 16 anos. Ele não dá birra mais. Esse tipo de comportamento passou. Eu não vivo mais essa realidade. Mas a identidade deles, a identidade do meu filho, ela precisa ser fundamentada. Ela precisa ser alicerçada numa verdade. Na verdade absoluta, que é o que o Senhor planejou para eles. É isso, foco no que eles são. A identidade, ela tem que falar mais alto do que o comportamento. Semana passada, uns 15 dias atrás, minha filha estava na reunião da igreja, na salinha, e a líder falou algo, ela falou, mãe, por que a senhora nunca me disse? Porque para mim era óbvio, né? E ela falou, o diabo não lê os meus pensamentos? Eu falei, não. Mãe, então por que a senhora fala que ele fica influenciando a gente? Eu falei, porque ele sugere. Ele sugere um pensamento para você. E ele percebe se você aceitou ou não o seu pensamento através do comportamento que você tem. Então, por exemplo, se ele sugere para você que você é burra, que você não consegue aprender, e realmente você fala isso, você confessa isso, você fala, uhul, ganhei, consegui. Ela entendeu que ela é burra. Ela entendeu que ela é burra. Olha pra você ver o tanto que é sério isso. Então, se você fala algo, ele entendeu que aquele pensamento que ele lançou na sua mente foi absorvido como verdade. Você recebeu como verdade, porque você se comportou assim. Percebe? Então, queridas, deixa eu falar algo muito sério pra você. Foco. O nosso foco tem que estar na identidade dos nossos filhos. E eu te falo mais, os nossos filhos são profetas, os nossos filhos são valentes. Todas as vezes que os seus filhos tiverem comportamentos que distorcem o propósito inicial da criação, volte para eles e enfatize que não combina. Volta para eles e fala, filho, vou te falar, essa atitude de mentira, de fofoca, de desobediência não combina com você. Você carrega Cristo. Você revela Cristo. Você tem a imagem de Cristo. Você reluz a luz de Deus. Não combina com você esse comportamento. Então faz o seguinte, eu vou te dar uma segunda chance. Para você agora agir de forma diferente. Para você agora pontuar de forma diferente. Fala para ele isso todas as vezes. Declare essa verdade sobre a vida dele. O seu comportamento está incoerente com a sua identidade.
O seu comportamento está destoante da sua identidade. Você é incrível, você é maravilhoso, você é exemplar, você é inteligente, você é sábio. Você é sábio. Mas às vezes o inimigo ele tem trazido para nós sempre o olhar para muito mais acentuado para o comportamento e nos fazendo esquecer da identidade. Queridas, o tema de hoje é: eu abençoo os meus filhos, quando eu foco na identidade e não no comportamento. Eu abençoo os meus filhos quando eu falo quem eles são e não o que eles fazem ou estão fazendo naquele momento. Eu abençoo os meus filhos quando eu declaro a verdade que o Senhor estabeleceu para eles na cruz, a verdade que o Senhor estabeleceu para eles na criação. Eu abençoo os meus filhos quando eu permito que da minha boca saiam palavras que expressam o coração de Deus. O Senhor, Ele te deu os melhores, os mais capazes, os mais incríveis, para o propósito que Ele mesmo estabeleceu para cada um deles. Eles são os melhores. Eles são os melhores. Sabe? Então, assim, o que eu tenho tentado fazer quando às vezes a ira vem? Lembra? Nós somos iguais. Não é porque eu estou numa função de pastora ou estou numa função de aqui, né, fazendo a live, te instruindo, que eu não erro. Nós erramos, ok? Eu erro, tá? Na verdade, eu estou aqui falando a palavra, né? Porque a minha experiência, às vezes, e muitas vezes, são ruins. Mas nós estamos aprendendo juntas, amém? Nós estamos no mesmo barco, tá? Então, preste atenção. Quando às vezes eu tô um pouco mais agitada, agoniada ou impaciente com alguma situação que aconteceu, eu procuro respirar melhor. Que eu falo para Luana, agora nós vamos cheirar a vela, cheirar a flor e soprar a vela. Por quê? Porque eu me permito, por algum momento, colocar a minha cabeça em equilíbrio para eu não falar o que eu não deveria. Sabe por quê? Uma vez eu escutei uma história e eu achei muito forte essa história, muito forte mesmo. E a pessoa que contou essa história, ela disse o seguinte, que as palavras são como pregos que você prega na parede. Então você prega, você lança uma palavra, você vai lá e coloca um prego. Você lança outra palavra, você vai lá e coloca outro prego na parede. Aí de repente você se arrepende. Nossa, eu não gostei dessa palavra que eu lancei, eu não fui feliz nessa palavra que eu lancei, eu preciso tirar esse prego. Você tira o prego, mas o buraco fica lá. O buraco fica lá. Então tem palavras que a gente ouve que infelizmente, queridas, você pode reparar, você pode passar ali, né, tirar o prego da parede, mas às vezes a gente fica tentando e remoendo, porque é isso que o diabo faz, ele fica tentando trazer para a mente aquilo que nós ouvimos e tentando nos convencer que aquilo é verdade. Então nós precisamos aprender a calar o nosso espírito diante de uma incerteza, ou diante de uma raiva, ou diante de uma ira. Porque eu abençoo os meus filhos quando eu foco em quem eles são. Eu quero enfatizar para você, os seus filhos são os melhores de Deus para a sua vida. Eles são incríveis, eles são maravilhosos. Os seus filhos são um presente. A palavra de Deus fala que o Senhor nos presenteou, seus filhos são presente para você, para sua casa e para essa geração. Eu falo para os meus filhos que eles são presente para essa nação. Graças a Deus, meus filhos nasceram, porque eles vão poder levar luz aonde eles estiverem. Eu falo, filho, vocês não têm noção do que Deus quer fazer com vocês e através de vocês. Os nossos filhos são presente, são resposta de Deus para essa geração. E nós temos essa missão de, assim como Nancy, a mãe de Thomas Edison, enfatizar um princípio, enfatizar uma identidade, trabalhar no coração deles, sabe? A convicção que eles são amados, que eles são cuidados, que eles são, sim, escolhidos para viver uma vida de vitória. Então olhe para eles todos os dias de manhã e fala, filho, vocês são vencedores. Hoje eu te abençoo com toda sorte de bênção, vocês são guardados. Eu declaro a paz no Espírito, no seu coração, e declaro,
que você vai brilhar, que a luz do Senhor vai ser potencializada na sua vida. Eu brinco com os meus filhos que eles não são mais uma lâmpada incandescente. Eles são aqueles faróis que existem na pecuária, que, sabe, ilumina a longa distância. Eu falo, filho, você é assim. Por onde você passar, você vai exalar essa luz. Você vai refletir essa luz. Porque existe um poder quando nós confessamos. Então, escute. Na live passada, nós falamos que nós abençoamos os nossos filhos quando nós oramos. E nessa live, eu quero falar, você abençoa o seu filho quando você confessa quem eles são e não o que eles fazem.